nossa prosa. Eu sou Luana Ibelli e esse é o Bem Viver, seu espaço semanal de conteúdo sobre agroecologia, alimentação saudável, saúde popular e cultura. A gente vai te mostrar iniciativas de solidariedade e respeito pela natureza em todo o Brasil, porque o mundo pode sim ser melhor e mais justo. No programa de hoje você vai ver. O Alimenta Saúde fala do livro sobre uma história pouco conhecida no Brasil, o modo antigo de comer da culinária caipira. No Comida de Verdade, a Letícia Massula ensina 2 receitas de salada de pepino, uma árabe e a outra grega. Você já ouviu falar em racismo ambiental? No Momento Agroecológico, nós vamos explicar esse conceito que não pode ficar no esquecimento. O economista Leonardo Leite explica por que está tudo tão caro no quadro de entrevista. No Mosaico Cultural, você vai ver que a arte milenar da xilogravura continua encantando novas gerações de artistas brasileiros. E tem mais, para ver tudo, fica com a gente, que o Bem Viver está só começando. A terra onde se come muita pizza e hambúrguer já abrigou uma culinária virtuosa, fruto da união das culturas de portugueses e indígenas. Eu estou falando da culinária caipira da antiga região da Paulistânia, que hoje corresponde ao estado de São Paulo e interior de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Paraná. O livro A Culinária Caipira da Paulistânia resgata essa história pouco conhecida no Brasil e ainda traz quase 270 receitas. Vamos conferir agora no Alimenta Saúde. Um modo de se alimentar que faz parte da identidade brasileira, mas ficou marginalizado durante muito tempo. A culinária caipira é uma culinária de pobres, essencialmente de pobres. Essa informalidade, digamos assim, essa precariedade, base da culinária caipira, né? E por isso mesmo ela pode ser esquecida e reprimida, né? Essa é a história contada no livro A Culinária Caipira da Paulistânia, que acabou de ser relançado pela editora Fósforo. Aos poucos eu fui vendo que a abrangência era muito maior que São Paulo, Minas Gerais, né? Incluía Goiás, Mato Grosso, etc. E o trabalho foi consolidar essa área, ver o que ela tinha em comum no seu processo de formação, né? Que é basicamente a penetração dos bandeirantes e a presença forte dos índios guaranis, né? Resultando numa sociedade, né? de produção de subsistência, né, em pequenos sítios e tal. Então esse foi vamos dizer assim, um enquadramento geral. Quase totalmente baseada na utilização do milho, a culinária caipira tem influência indígena. Exótico, o alimento foi trazido ao Brasil pelo povo guarani, vindo de outros países da América do Sul, como o Paraguai. O ingrediente é uma das estrelas no restaurante do chefe Marcelo Correia Bastos, que também é coautor do livro. Ele redescobriu sua raiz caipira no processo de escrita da obra. É uma cozinha baseada na horta de subsistência, na horta do quintal, nas carnes, a princípio as carnes de caça, depois com a assimilação da carne suína e das aves, da galinha principalmente, e principalmente no milho, né? O milho está em quase todas as refeições da dieta caipira, ou do ideal da dieta caipira. Então, o milho em suas várias formas, principalmente na forma da farinha de milho. Esse trabalho de sistematização é um trabalho que passa por livro, passa por cozinhar, né? E é claro que dessa maneira pode ser que alguns outros fragmentos dessa culinária apareçam de forma renovada, de forma a serem celebradas, né? Essa é a minha expectativa. Caso você tenha interesse em conhecer, comprar o livro A Culinária Caipira da Paulistânia, você pode entrar direto no site da editora, que é www.fosforoeditora.com.br. Vamos continuar falando de culinária. Tá na hora do quadro Comida de Verdade com a queridíssima Letícia Massula. Ela também é cheia de histórias sobre os ingredientes e receitas. Hoje a gente vai aprender a fazer 2 saladas de pepino, uma árabe e a outra grega. É com você, Letícia. Oi, Luana. Oi, pessoal. A receita de hoje é 2 em 1. 2 versões delicinhas de pepino com coalhada.
uma do Oriente Médio e a outra do Mediterrâneo. Cola junto aí para você aprender as duas. Para a primeira receita de pepino de hoje, você vai precisar de pepino, é claro, limão, hortelã, iogurte ou coalhada fresca, alho, pimenta do reino, sal e azeite. Para a segunda receita, a receita grega, você vai precisar de pepino também, coalhada seca, azeite, alho e sal. Só isso. Cuidado com o alho nas duas receitas. Como ele vai cru, se colocar demais vai matar todo o sabor. Essa mistura de pepino com coalhada é super tradicional na comida do Oriente Médio. Vários países da região e do Mediterrâneo têm as suas versões. Hoje eu vou ensinar duas. Uma primeira com a coalhada fresca e uma segunda, a versão grega, com a coalhada seca. Essa versão grega é a pastinha que acompanha os gyros, que é o verdadeiro churrasco grego, aquele sanduba que a gente adora. Para a versão árabe de salada de pepino picadinha, você junta o pepino em cubinhos, alho picadinho, sal, pimenta do reino, um pouco de iogurte ou coalhada fresca, azeite, hortelã cortada bem fininha, raspas de limão. Mistura tudo bem e finaliza com várias folhinhas de hortelã inteiras. Pro tzatziki, a versão grega, você pega o pepino ralado, deixa ele escorrer numa peneirinha para tirar o excesso de líquido e não ficar uma pastinha aguada. Aí você junta alho picadinho, coalhada seca sem exagero, ela rende muito quando mistura, tempera tudo com sal e azeite. E é só isso. O tzatziki, essa pastinha aqui grega, faz muito sucesso. Além de ir nos gyros, que é o verdadeiro churrasco grego, né? Ela vai super bem com outros sanduíches. Experimenta na sua casa colocar no hambúrguer no lugar da maionese. Garanto para você que vai ficar uma delícia. Você vai ficar fã. E aí, gostou das receitas? Então, se fizer aí na sua casa, não esquece de passar por aqui e dizer pra gente o que achou. Nas redes do Brasil de Fato ou lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br. Até a próxima e muitos beijos para você que está aí em casa. Obrigada, Letícia, por essas duas receitas maravilhosas. Beijão pra você e até a próxima. Quem tá em casa, a coalhada seca que ela usou na salada grega tem um Comida de Verdade passado que ensina a fazer do zero. Então entra no canal do YouTube do Brasil de Fato, na busca dentro do canal coloca coalhada seca que vai aparecer o episódio pra você. Agora vamos para nossa dica de saúde, falar de higiene infantil. Você já ouviu falar da vitamina S? É um fator muito importante para a imunidade e o desenvolvimento motor das crianças. Vamos conferir a orientação da pediatra Fabiana Botelho. Brincar na grama, sujar os pés na terra, se esbaldar num tanque de areia. Tudo isso faz parte sim da infância das nossas crianças. Mas até que ponto essa sujeira é prejudicial às nossas crianças? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós pediatras, recomendamos sim a exposição da criança a esses locais. No entanto, com moderação. Brincamos que existe a vitamina S da sujeira. Essa sujeira é onde tem alguns micro-organismos que são benéficos para o nosso sistema imunológico, nos ajudando a fortalecer. Além disso, o desenvolvimento motor com o contato com esses ambientes também é super importante, ajudando no desenvolvimento da criança, do bebê e da criança. Mas cuidado, alguns cuidados a gente precisa tomar. Por exemplo, um tanque de areia próximo a um depósito de lixo, construção ou local onde o animal pode defecar, a gente tem que ter muito cuidado, pois ali pode ser sim um meio de transmissão de doenças às crianças. O que recomendamos afinal?
Recomendamos que a criança tenha essa exposição, mas sempre antes da alimentação, antes de comer, tanto a pessoa que for oferecer a comida quanto a criança devem lavar as mãos. Brinquedos em casa devem ser higienizados uma vez na semana com água e sabão ou álcool em gel. Superfícies, chão, superfícies da casa também devem ser limpos com frequências, mas muita calma, sem neura, não precisa ficar limpando a todo momento. Bom, essas são as dicas da higienização na criança. Inundações, secas, falta de água e de alimentos, incêndios, fenômenos cada vez mais comuns em todo o mundo por causa das mudanças climáticas. Quem paga o preço mais alto desses danos ambientais são as populações negras e indígenas, situação que é chamada de racismo ambiental. Vamos entender melhor sobre esse problema no Momento Agroecológico. Do furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans em 2005, ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana em 2015. No mundo todo, as maiores vítimas de eventos climáticos extremos e de crimes ambientais são as populações étnico-raciais mais vulneráveis, um fenômeno que tem nome: racismo ambiental. O termo foi criado pelo ativista de direitos civis estadunidense Benjamin Chaves. É uma expressão que surge nos Estados Unidos na década de 80, por conta de um estudo feito pela Comissão da Igreja Unida de Cristo, em que eles observaram que eram nas localidades onde estavam a maioria da população negra e pobre, onde ficavam as atividades perigosas à saúde, como lixão, por exemplo, aterro sanitário. Os quilombos do estado de São Paulo foram tema da tese de doutorado da Silvane. Ela aponta que a própria legislação ambiental muitas vezes reforça as desigualdades raciais. Essas comunidades não conseguem a titulação da terra por estar numa área de preservação ambiental. Essa é a justificativa dada pela legislação. Porém, nesse mesmo espaço, grandes empresários conseguem legalização para abertura de resorts. O racismo ambiental também se manifesta na omissão do Estado, por exemplo, na falta de políticas públicas para garantir moradia digna. Aí a população preta e periférica acaba indo morar em áreas impróprias, como várzeas de rios e à margem de córregos. Quando cai uma chuva mais forte, ela provoca destruição e até morte, fora os problemas de saúde. A população periférica, a população negra é a que menos tem acesso à água potável, 10% dos domicílios brasileiros, segundo o IBGE, não possuem água potável, não possuem rede de saneamento. Isso também é racismo ambiental. Para combater o problema é necessário haver regularização fundiária nas cidades. Fora dos centros urbanos, a principal luta é pelo reconhecimento e pelo respeito aos territórios ancestrais, dois processos de transformação que são complementares. Em um processo de demarcação e titulação dos territórios quilombola, hoje as cidades mudaria, porque pode ser que garanta a força para que todo mundo volte para suas terras, porque você vai ter a terra, aí você pode investir, você está numa coletividade, pode produzir, pode fazer coisas que lhe projete o futuro. Mas hoje a insegurança, com a terra e o território continua movendo as pessoas para as cidades para morrer nas periferias, no morro, nas baixadas. O Estado precisa garantir que essas comunidades, que esses povos possam ter autonomia nos seus processos de decisões sobre os seus territórios, coisa que não acontece. E são povos aí que desenvolvem modos de vida de forma sustentáveis e tem uma contribuição muito forte aí para as soluções, inclusive, para esse desenvolvimento desenfreado, exploratório, que gera vários impactos ambientais, mudanças climáticas. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, uma fonte bacana de informação é o blog racismoambiental.net.br. Eles têm vários artigos e notícias e até um boletim diário que você pode receber por e-mail. É só se cadastrar no site.
Um problema que intriga desde o Fundo Monetário Internacional até os milhões de trabalhadores que perderam renda na pandemia e precisam encarar o aumento dos preços nos supermercados. É a inflação, fenômeno monetário complexo, que o economista Leonardo Leite explica agora no quadro de entrevista. E no nosso caso, a inflação está especialmente associada com o preço do dólar. Tá, esse é o ponto-chave aqui e que é comum para essas outras economias. Quando o preço do dólar aumenta, isso gera uma série de efeitos que produzem aumento de preços. E o canal para isso é basicamente o seguinte: o aumento do preço do dólar encarece, por um lado, os produtos que a gente importa. Tá? Então, a gente importa uma série de coisas e fica mais caro. E, ao mesmo tempo, os setores, as empresas que não importam, que poderiam exportar suas mercadorias, por exemplo, no Brasil hoje, tem um problema com o preço da carne. Por que o preço da carne subiu tanto com a desvalorização cambial? Se a gente não importa a carne, a gente exporta, manda para o resto do mundo. Porque os grandes frigoríficos diminuíram o abastecimento do mercado interno para mandar mercadorias para o exterior. A inflação no Brasil tem dois componentes principais hoje em dia. Tá? Por um lado, o preço do dólar, como eu já mencionei. Por outro lado, tem a crise energética, que está uma escassez hídrica que levou a um aumento do custo da energia elétrica, da produção de energia elétrica. De onde vem? Então, a gente tem que pensar em questões estruturais. De onde vem essa crise energética? É da utilização da água. E aí, quem utiliza a água, principalmente no Brasil? O agronegócio, o grande consumidor de água, que é o grande exportador. Hoje, esse ano, eu estava vendo uma estatística do IBGE que mostra que a gente vai ter um recorde da safra de soja. Essa safra é exportada. Então, a exportação de soja é uma exportação de água. Olha, a inflação da cesta básica tem 16% esse ano. E isso é alimento. Quem produz alimentos no Brasil? A agricultura familiar. Então, era preciso mecanismos de estímulo à agricultura familiar, reforma agrária, que ampliassem a oferta de alimentos saudáveis e alimentos na mesa do brasileiro, né? Um componente importante da inflação é a habitação. A habitação, 16% da inflação ela vem da habitação. Então, o preço dos aluguéis, por exemplo, está subindo exorbitantemente as taxas de reajuste de aluguéis. Qual é a saída para isso? Por exemplo, uma reforma urbana que utilize uma parte dos imóveis que estão desocupados para fins sociais. Isso diminuiria a pressão pelos aluguéis e tudo mais. Então, me parece que com um conjunto de reformas estruturais, reformas populares, é possível você atacar a inflação de uma maneira progressista, certo? Sem ser essa maneira que vai piorar a vida do povo. A gente está numa crise muito radical, muito grave, muito dramática. A gente está assistindo cenas de barbárie social no nosso cotidiano, a gente está normalizando pessoas revirando caminhão de lixo, pessoas indo atrás de carcaças de bovinos. A gente está se normalizando. Então, é uma crise, do ponto de vista ecológico, é uma crise igualmente grave, cuja solução paliativa não vai resolver o problema. Então, uma crise, nas proporções que a gente está vivendo, me parece que a gente só consegue superar ela de uma maneira positiva para o conjunto da população, pensando fora da caixinha. O conjunto de soluções que até hoje já foram implementadas não deram certo. Então, precisamos pensar em alternativas diferentes. Aqui quem fala é o Marquinhos, do projeto Meninos e Meninas de Rua. Um prazer estar aqui com vocês e trazendo aqui para vocês o que vem acontecendo com a organização que atua há mais de 38 anos na defesa dos direitos humanos, colaborou com a democracia brasileira,
com a Constituição Federal, é um dos grupos que montou a mobilização para construir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um pouquinho da contribuição dos meninos e meninas de rua no país, que agora vem sendo atacado pelo governo, o prefeito Orlando Moranda aqui em São Bernardo do Campo, que vem fazendo ações para tentar destituir, tirar nós do espaço que nós estamos há 32 anos, um próprio municipal, que é uma referência nacional e internacional de direitos humanos e de apoio à criança e adolescente em situação de rua. Estamos aqui para trazer a importância de um tema do bom viver e da permanência do projeto Meninos e Meninas de Rua. Contamos com o apoio de vocês. O projeto fica. Projeto fica. O projeto fica. O Bem Viver tem esse espaço aberto a pessoas que participem de movimentos sociais e produções agroecológicas. Se é o seu caso, a gente quer mostrar a sua iniciativa aqui. Para participar é só deixar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. A arte de gravar em madeira, que nasceu na China há séculos atrás e se tornou um dos símbolos da cultura popular brasileira. Agora, no Mosaico Cultural, você vai ver que a xilogravura é tradição forte e segue encantando novas gerações de artistas que buscam aperfeiçoar a técnica com muita criatividade. Habilidade, delicadeza e muita paciência. A xilogravura é um trabalho minucioso. Tudo começa com o desenho, que em seguida é entalhado em um pedaço de madeira chamado de matriz. Se você quer tudo muito rápido, resultado rápido, então esquece a xilogravura, né? Porque tem um momento de pesquisa, né? Você depois vai passar esse desenho para a madeira. E tem que lembrar que o desenho, quando você passa para a madeira, ele tem que ser espelhado, principalmente se você vai escrever o nome de uma pessoa, tem que ser ao contrário, né? Porque na hora que você faz a impressão, aí a impressão sai com o nome correto, né? Nireuda começou a praticar xilogravura na faculdade. Ela aponta que há poucas mulheres xilógrafas no Brasil. Além das gravuras de lendas brasileiras, outro tema forte na sua obra são as lutas sociais, em especial a luta das mulheres. A primeira xilogravura com registro datado é uma peça chinesa do século IX. No Ocidente, a técnica se difundiu durante a Idade Média. As primeiras são xilogravuras com fundo religioso, né? E foram também usadas muito as xilogravuras na Europa para reproduzir imagens de santos, e continua sendo uma coisa religiosa. Mas na sequência, né, logo já para o século XIII e XIV, usou-se muito xilogravura para fazer cartas de baralho. Então, eu costumava dizer para os alunos que a xilogravura veio para servir a Deus e o diabo. O professor Costella é diretor de um museu voltado à xilogravura em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O Museu Casa da Xilogravura conta com obras de mais de 1.750 artistas, além de salas que mostram a história da técnica. No Brasil, a xilogravura é quase indissociável da literatura de cordel, muito popular nos estados do Nordeste. Foi através desses livrinhos que o artista Pita Paiva teve seu primeiro contato com a xilo. Morador de Uibaí, no sertão da Bahia, suas gravuras retratam cenas da vida local. As xilogravuras minhas, as primeiras a se destacarem, foram xilogravuras retratando as casas de farinha e engenhos de rapadura, que são realidades daqui da nossa região, né? Então, a figura humana no seu trabalho, eu acho que é a presença mais constante nas minhas xilogravuras. E também os festejos, né? Pita conta que o desafio da xilogravura é trabalhar com basicamente duas cores, o branco do papel e o preto da tinta, e cita como exemplo uma gravura que fez de Paulo Freire. Para fazer alguém que é branco e fazer alguém com cabelo branco, imagina, né? Foi um desafio. Aí eu consegui fazer as linhas da barba e cabelo um pouco mais escuro
do que é o natural. Coloquei uma blusa preta nele, né, para contrastar com as mãos que seguram livros. Então, a gente vai criando, com a experiência que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo vislumbrar isso, conseguindo imaginar aquela imagem que você está fazendo, ela já revelada. Toda essa tradição segue forte no Brasil e alcança novos espaços. Se você participa de alguma feira, normalmente as pessoas vão para comprar, emoldurar e colocar na parede, né? Ou a Chilo, ela pode ser, você vê também ela em objetos, em canecas, em pratos, ou até na estamparia, em roupas, em capas de CD. Então, a Chilo está sendo muito utilizada também, não só, né, em capas de livros, cordéis, mas em várias outras superfícies. E assim a gente encerra mais um Bem Viver na TV. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Durante a semana tem mais. De segunda a sexta você ouve o Bem Viver na rádio. É só acessar o site radiobrasildefato.com.br. E se você souber de algum assunto que mereça espaço aqui no programa, a gente quer a sua sugestão. É só escrever para o e-mail programabemviver@cpmedias.org.br. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito na TV. Tchau!